Boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Oi, Ana, tudo bem? Mariana. Tudo bem? Doutora Luciana Freitas está aí? Que honra. Doutora Ademir. Maici também. Aqui. Tudo em paz aí? Tudo em paz, graças a Deus. Beatriz, nossa colaboradora. Está escondidinha aí. Elisa também. Oi, tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem, e você? Oi, Lu. Fala com a gente, Lu. Daniel, você tem que ligar sua câmera, sabia? Para falar? Você tá louca que eu vou fazer isso. Acho que eu quero perder minha credibilidade por causa de um cabelo que tá há 4 meses sem cortar. Hã? Nós já estamos acostumados com o seu cabelão, modelo novo. Mas não tem condição. Hoje não dá. Hoje eu juro que não dá. Olha. Ah, olha aí, ó. Não tem a menor condição. Cadê a doutora Ademir? Então, eu estava aqui e tirou a câmera, estou esperando para a gente poder... Lu, você tá no mudo. Ele está conectado, eu acho que ele saiu de perto do computador. Ah, agora sim. Tá me vendo ou não? Agora estamos Oi, doutora vendo. Ademir. Só que eu não estou me vendo. Oi, doutor. Você está com saudade? Deixa eu ver se eu me saudade de ver. você mesmo? Pois é. Preciso me ver se eu sou eu mesmo, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, doutor Ademir? Tudo ótimo. Tá bonito, viu? Tô, né? Tá E muito, agora? tá lindo. E agora? Agora tá, né? Agora tá mais soft. Mais ou menos, né? É que eu tô terminando meu doutorado. Mas nada que saia fora lá daquelas diretrizes lá da nossa... Exatamente. É que eu estou terminando meu pós-doutorado na Alemanha, comecei ontem, estou terminando hoje, estou esperando chegar o diploma. Eu só copiei 15% da tese, mas não é plágio isso, gente, pelo amor de Deus. Até 15% acho que pode, parece, né? Pode. O Brasil, ele é um país pitoresco, né? Por isso que é maravilhoso morar aqui, né? Porque como que deve ser num país que não tem essas coisas? Não deve ter graça, né? Você viver, né? Não tem emoção, né? Não tem emoção. Não tem emoção, não tem emoção. Aqui, cada dia é um roteiro de um filme diferente. A gente não tem monotonia. É impressionante. Se fosse para fazer série, já estávamos na 10ª temporada. Nossa. Exato. Pelo amor de Deus, E o melhor, gente, a gente teria superado a 3ª temporada, porque a crise sempre é na 3ª temporada, fica ruim. Entendeu? A 10ª tá ótima. Verdade. Não, realmente, olha, meu Deus do céu, é muito triste isso para o país, viu? A gente ter que, como é que a gente fala na faculdade, quando a gente vai orientar um aluno a fazer um trabalho de conclusão de curso agora, que ele tem que fazer direitinho, que tem que fazer corretamente, se o exemplo que vem de cima é o pior possível, né? Então, é isso que é o mais difícil, eu acho. A gente vive muito de exemplos, né? Dos exemplos que as pessoas não dão e a gente segue muito essas coisas. Então, e a gente sabe quanto custa de esforço intelectual, né? A Mariana acabou de terminar o mestrado dela, tal. Quanto custou de dedicação, de tempo, de noite sem dormir, tudo, né? Pô, aí virou uma coisa
Enfim, mas faz parte, né? Infelizmente. Gente, alguém comentou ali no chat do cachorro, ainda teve essa do cachorro. Os comentários foram demais, né, gente? Do cachorro, do evento do cachorro. Gente, vou aproveitar o gancho. A doutora Ademir que fica agitando. Quem que vai aproveitar o gancho? Eu? Pode aproveitar. Então tá bom. Para a gente começar mais um encontro dessa noite, eu sempre repito, e é a mais pura verdade, é uma honra e uma alegria imensa poder receber esses queridos convidados para a gente poder debater um tema que, infelizmente, está em pauta, mas que é muito importante. Eu tenho certeza que a gente vai poder aprender muito. Eu quero agradecer aqui a nossa diretoria, nosso presidente, Dr. Daniel Blickstein, a Lu, nossa vice-presidente, doutora Luciana, por todo o apoio, o suporte que vocês têm nos dado para que a gente consiga fazer esses eventos, e especialmente a Lu pelo apoio, pela ajuda mesmo do recorte do evento dessa semana, e que eu estou muito feliz em nome da comissão toda. Quero agradecer também as meninas da administração, a Andresa, a Carol, que está aqui nos acompanhando, a Beatriz, que está aqui também, a Miriam, e todo o pessoal da nossa comissão, que semanalmente tem se esforçado e se dedicado para que esses eventos possam acontecer e que eles aconteçam com o altíssimo nível que nós temos conseguido manter todas as semanas. Quero avisar que nós vamos emitir certificados para o encontro de hoje. Então, a Carol vai mandar para vocês aí no chat quais são as informações que a gente precisa para poder expedir esses certificados. Depois, elas vão remeter aos e-mails de vocês. Então, chequem, tomem cuidado com todos os dados que vocês mandam para que possa sair de forma correta. Quero agradecer também o pessoal dos Eventos e Cultura da OAB São Paulo, que tem nos propiciado esses links, esse meio de comunicação incrível que é o Zoom, que tem permitido que a gente esteja junto, mesmo que separado fisicamente. E, enfim, eu quero só mesmo, mais uma vez, destacar a minha gratidão por esse evento. Acabei de ver que o Cláudio entrou. Cláudio também é da diretoria da OAB de Campinas aqui, sempre presente, sempre nos apoiando nos eventos, né, Cláudio? Muito obrigada. E eu vou passar a palavra para vocês da diretoria, para que vocês possam falar, e depois a doutora Ana Vanessa, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial aqui da OAB Campinas, que vai conduzir os trabalhos de hoje, possa ter a palavra e começar com a condução. Gente, muito obrigada mesmo. Mariana, eu que agradeço a você, agradeço a Ana Vanessa, agradeço ao doutor Ademir, presidente das comissões que organizaram esse evento. Agradeço também a Elisa, que vai nos dar honra aí da palestra de hoje. Faço minhas as suas palavras de agradecimento aos nossos funcionários, colaboradores, ao AB São Paulo, ao Departamento de Cultura, na pessoa do Alexandre Rolo, também do presidente Caio Augusto. E parabenizo a vocês da Comissão de Direito Civil, que tem feito eventos semanais. Falei agora há pouco no evento da Comissão de Mediação, que nós realizamos em 3 meses de 2020, abril, maio e junho, o dobro de eventos que nós tínhamos organizado em abril, maio e junho de 2019. Nós fizemos mais de 60 eventos online, com a participação de muita gente, capacitação, discussão de temas importantes. E o de hoje, um tema importantíssimo, responsabilidade civil decorrente de atos de racismo. É um tema que a gente gostaria que já tivesse sido superado e que a gente ainda não tivesse precisando discutir esse tipo de coisa, né? Mas, infelizmente, o Brasil é um país com uma população muito miscigenada, mas, mesmo assim, as pessoas continuam praticando atos de racismo diariamente, e a gente vê, a gente sente, às vezes, até na pele, né? Eu sou de religião judaica e já sofri na faculdade, já sofri na UAB, nas eleições da ordem,
atos racistas, de discriminação, como que alguém iria votar num cara que é de uma religião dessa, que é uma religião que rouba a criança dos outros, enfim, coisas horrorosas, né? E que a gente sabe que, por conta de outras características, aí, sempre as pessoas que se consideram do padrão ideal tentam, enfim, de alguma forma, na prática de atos de racismo, menosprezar, desrespeitar, e também isso, consequentemente, afasta de oportunidades de emprego, de oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, e tudo isso que a gente está vendo acontecer, né, no país e no mundo também. Então, eu agradeço a vocês, parabenizo mais uma vez por esse evento. Queria que a Lu e o Claudião dessem uma palavra, mas eu fiz questão de passar aqui, dada também, né, não só ao evento em si, mas a relevância do tema. E nessa gestão da UAB Campinas, pelo menos desde que nós estamos lá, completando agora 7 anos e meio de mandato, né, a gente não coloca os assuntos embaixo do tapete. A gente coloca os assuntos em discussão, independentemente da matéria que o assunto trata. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, Mariana, Ana e Dr. Ademir, que é o nosso querido, né? Nós vamos fazer um busto do Dr. Ademir depois do fim da gestão, porque ele é unanimidade, todo mundo gosta muito, adora. E vocês também, viu, Mariana e Ana? Vocês também são unanimidade. O Dr. Ademir, ele é unanimidade há mais tempo, é isso, né? Sim. Então, gente, muito obrigado. E vou pedir para a Lu e para o Claudião também, se a Mariana permitir, dar uma palavrinha, viu? Muito obrigado, doutor Daniel. Obrigada, Daniel. Pessoal, boa noite. As minhas palavras também são de agradecimento, de estar feliz de nós podermos ter este espaço para podermos falar, né, a respeito dos temas, e triste, né, por todos esses acontecimentos ruins, grotescos, que nós vemos noticiados, e fora os que a gente não vê noticiado, né, e a gente sabe que existe. Então, quando a Mariana, a doutora Mariana, que é a presidente da Comissão de Direito Civil, trocou uma ideia comigo, eu achei assim que seria fantástico a gente ter essa oportunidade para tratar das situações, para tratar de infelizmente, né, ainda vermos atos praticados em nome do racismo. Eu acho que isso é inconcebível para a gente como seres humanos, né? A gente tem que erradicar, isso é um problema que a gente tem que erradicar das nossas vidas, né? Porque não faz sentido algum um ato como esse existir. Então, de minha parte, eu digo que eu estou muito feliz para a gente poder proporcionar essa discussão e essas experiências, né? E que realmente, a partir de todos esses trabalhos de formiguinha que a gente faz, né? Que um dia, pelo menos, e o quanto antes seja, né? A gente consiga colher melhores resultados. Então, agradeço a todos a participação por hoje. Estou ansiosíssima para ouvir todo mundo aqui para falar a respeito dos temas da nossa noite. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora. Boa noite. Quero primeiro aqui fazer meus agradecimentos aqui, poder participar, poder estar crescendo com vocês. Eu quero parabenizar a Mariana, primeiro, porque eu não tive a oportunidade de falar pessoalmente, né, Mariana? Mas parabéns pelo mestrado, aqui, defendeu a tese lá. E mesmo durante todo esse tempo que a gente sabe que o mestrado vai dando aquele negócio ruim na gente. A gente está terminando os trabalhos, não tem tempo, de fazer, mas mesmo assim ela permanece fazendo todos esses eventos, mesmo com toda essa carga de trabalho, de leitura, de preocupado se vai dar certo ou não, como aconteceu com algum, para que realmente o mestrado, né, fosse efetivado. Você pode ser ministro da educação, hein? Que você tem mestrado de verdade.
Cláudio, vou fazer uma parte. Ela está em primeiro ano de casamento no meio da quarentena da pandemia. E conseguiu fazer tudo isso. Nossa, você é demais. Parabéns. E o outro agradecimento é o nosso sempre presidente, né, o doutor Ademir, como o Daniel falou, é a pessoa que está na OAB aqui em Campinas, está em São Paulo também, agora foi para a Federal também, representando os advogados aqui, como aqui na questão da negritude, da nossa pretude, de tudo aqui, e sempre está puxando todas as pessoas aqui, mostrando a importância da discussão desse tema, que alguns não gostam de falar, é polêmico, e eu acho que tudo que está acontecendo no mundo, na realidade, mas no Brasil, é a oportunidade que nós temos realmente agora de mostrar que isso existe. Porque eu vivi a minha vida, as pessoas tentando me convencer de que racismo não existe, é coisa da cabeça de alguns. Mas, na realidade, ela existe, nós temos que lutar contra isso, nós temos que lutar contra esse pensamento. A gente fala que as crianças não são racistas. Né? Se coloca tudo junto, elas não se veem a diferença. A partir do momento que vão crescendo, desenvolvendo, elas vão vendo a diferença. Até recebemos esses dias uma foto de umas crianças, né, negras, pretas aqui, e elas fizeram a máscara dela de papelão. E não tinham mais nada. Aquelas máscaras para se proteger. Aí eu pergunto, veja aquele negócio, tudo de shorts, máscara de papelão, numa condição muito complicada, e a gente fala, não, ela tem a oportunidade de ser o que ela quiser. É só ela ter força de vontade. Como ter força de vontade nessa situação? Não dá para a gente falar que é igual. É difícil de nós falarmos de resgate, né, dessa histórico que nós temos. As pessoas começam a confundir as coisas. Então, é importante nós sempre ouvirmos pessoas que têm conhecimento, que estudam o tema e que nos trazem realmente pensamento que não vá naquele conflito, mas contra as outras pessoas. Mas nos esclareça o tema. Eu falo sempre que é importante, nós estamos sempre falando disso, que nós fomos criados numa sociedade machista, racista e preconceituosa. Falo muito com a Ana Carolina, né, que é a professora Ana Carolina, que nós aceitarmos a homofobia, porque nós fomos tratados, educados homofobicamente. E aí nós temos que trabalhar isso. E importante, uma das coisas importantíssimas da gente de discutirmos quando nós vemos esse tema, como o Daniel falou, de preconceito, que ele sofre muito, várias pessoas falam, aquele judeu e então você sabe que também sofre essa questão, mas mesmo os judeus, todas essas pessoas, eles não sofreram, não digo assim, não é que eles falam que nós somos pior, mas é uma questão que a Ana Vanessa sempre trata, porque ela é presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, que na realidade do negro foi tirado até a sua religião. Ele não pode professar a sua religião. Aí nós fomos criados que colocaram uma outra religião para que o negro seguisse. E ele teve que dar um jeito dele de tentar ali conseguir mais ou menos ter aquela religião. Tanto que nós temos esse secretismo, temos uma religião totalmente diferente do que teve na África. A Ana Vanessa teve até na África, a gente foi viajar, passear lá para ver as coisas. A doutora Demir também. Então, realmente nós estaremos vendo pessoas que vão estar nos conversando hoje, Mariana, com propriedade no que estão falando. É sempre um prazer ouvir os dois, tanto o doutor Ademir como a doutora Ana Vanessa. Acho que foi uma escolha muito feliz para a palestra de hoje, viu? Parabéns por esses eventos e parabéns, como eu já falei, reforcei, pelo esforço que você vem fazendo em ajudar a gente aqui na administração. Por isso que eu faço questão de participar sempre
dos seus eventos, porque eles são enriquecedores realmente. Tá bom? Obrigado, viu? Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso evento, em especial ao Dr. Daniel, presidente da OAB Campinas, a doutora Luciana, ao Dr. Cláudio pelas palavras. Ele é um querido, ele sabe disso. E principalmente também a doutora Mariana, presidente da Comissão de Direito Civil de Campinas, que nos veio com essa proposta de união, né, das comissões para esse tema tão importante. Então, sem muitas delongas, eu já vou iniciar aqui as apresentações para que nós possamos começar, então, ao nosso ciclo de debates. Nosso primeiro palestrante é o Dr. Ademir. O Dr. Ademir, ele é advogado especializado em Direito Público, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa e também da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB Campinas. Ele é membro consultor da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, junto ao Conselho Federal da OAB. O doutor Ademir, ele vai nos falar sobre alguns pontos históricos, né, desde a escravidão e o que ocorreu. O tráfico de pessoas negras para o Brasil teve início por volta de 1530. E durante esses 358 anos de exploração, cerca de 5 milhões de pessoas foram trazidas para o nosso país. Só para citar como exemplo, cerca de 70% da população da cidade do Rio de Janeiro, teve um período de 70% eram de pessoas escravizadas. O 13 de maio de 1888, ele pôs fim à escravidão. Porém, teve início o legado que a população negra carrega até hoje, que é o abandono, a falta de oportunidades, violência, preconceito, discriminação e o racismo. Então, eu convido o Dr. Ademir para aprofundar o tema sobre escravidão e suas consequências históricas. Boa noite, Dr. Ademir. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Dr. Daniel. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Dr. Cláudio. Doutora Elisa, muito obrigado por estar, né, aqui conosco, nos abrilhantando. E, em especial, a doutora Mariana. Quero fazer um agradecimento aqui à doutora Luciana, que fez essa ponte, né, para que nós pudéssemos aqui estarmos hoje conversando, né, e esse interesse da doutora Mariana. Então, eu tenho certeza absoluta que não é um evento, ao meu ver, é o primeiro evento de muitos, porque eu entendo que esse tema que nós discutimos, ele está intrinsecamente relacionado, linkado com o direito civil. O direito civil é uma das matérias que, né, isso aqui eu ia falar lá no final, mas já vou falar aqui na introdução, doutora Ana Vanessa. O direito civil não é por nada que a gente tem o direito civil na nossa vida desde a nossa concepção. E depois da morte também. Porque ele entra... Então, o direito civil perpassa por toda a nossa vida. E diante dessa conjuntura, ele perpassa em dois campos, né? Que é a pessoa e a propriedade. Então, são esses dois campos que a gente discute no direito civil. E não é por nada que o direito civil, nós estudamos, pelo menos no Brasil, em todos os anos do nosso curso de direito. Não tem nenhuma matéria que não sabe, que desde o nosso primeiro dia, do nosso primeiro semestre ao último semestre, nós estudamos o direito civil. Então, esta é a importância que eu vejo este evento nosso, esse casamento que estamos fazendo aqui neste momento. Então, eu espero que a gente possa ter muitos outros eventos. E, falando um pouquinho desse, né, lá do começo do direito civil, o que a gente pode, né, buscar aqui? As raízes do direito civil como nós temos hoje na modernidade.
falar em direito civil e escravidão negra é falar da modernidade, né? Isso, em termos históricos, nós estamos falando de uma transição do feudalismo para o mundo contemporâneo. E nesse mundo contemporâneo, em termos econômicos, nós falamos da transição do feudalismo para o capitalismo. Esse período, nós tivemos aqui período de transição e que significou destruição e criação. Transições das formas pré-modernas para as formas contemporâneas. Dentre elas, surge o direito para regular essas relações. Então, o direito civil, neste momento, nós não podemos pensar o direito civil sem pensarmos a economia política. E não podemos pensar a economia política sem pensarmos o papel da escravidão como elemento central da economia política no colonialismo, que transitou para o capitalismo e permanece até os dias atuais. Me sirvo aqui das lições do Dr. Silvio Almeida, em curso de Direito Civil e Escravidão. Então, nesse diapasão, nós podemos verificar o direito civil em dois planos, né? Num primeiro plano, nos traz o modo de pensar e entender o direito civil a partir do racionalismo. Racionalismo dos franceses do século XVII e século XVIII, com uma ideia vinculada ao iluminismo, que são as bases do direito civil moderno. Num segundo plano, nós temos a filosofia que desenvolvida principalmente na Alemanha no século XIX, que também é um rescaldo da modernidade do chamado racionalismo, do racionalismo francês para o romantismo alemão, e nesse romantismo alemão nós temos como um dos expoentes Savigny. E no iluminismo, nós temos aqui os elementos do direito. Ele nos traz a razão, a consciência e a autonomia, que nos leva à ideia de liberdade. Do outro lado, né, no romantismo alemão, nós temos o romantismo, que traz uma configuração de vontade, de interesse. E essa noção define o ser humano como elemento definidor do interesse, né? Esse elemento definidor, nós temos aqui a questão da vontade, a questão E falar de direito é, antes de tudo, falar de acontecimentos da modernidade, tendo como base o nosso capitalismo. Esses elementos básicos nos dão a ideia de consciência, vontade, consciência e autonomia da vontade. E também a propriedade privada. Essa ideia do direito no modernismo rompe um pouco com aquela ideia do direito romano. Esse direito civil moderno, ele traz as figuras do direito romano não consegue atender às necessidades da modernidade. Então, e aí, nesse sentido, a gente tem esse direito civil de alguns pontos de vista. Do ponto de vista político, o direito civil está ancorado no liberalismo. E, nesse campo, busca a liberdade dos indivíduos, que implica no ir e vir, no se relacionar com outrem, na liberdade de fazer contratos, na ideia de você ser proprietário de si mesmo, como a gente vê com os pensadores John Locke e Immanuel Kant, que esses dois pensadores defendem o voto censitário, ou seja, a ideia de liberdade de você não ter dependência de outrem. Para você votar, você precisava ter alguma propriedade, você não precisava depender de outro. Isso traz as bases do liberalismo, onde a gente tem o contrato, que é a troca, elemento do direito civil. Do ponto de vista econômico, não se pode pensar o direito civil
sem as formas expressas do capitalismo e as relações aqui numa formação, numa divisão que podemos dizer a troca mercantil, que são as mercadorias, humano, que envolve as pessoas e, inclusive, também envolve o trabalho humano, onde, dentro do capitalismo, tem o poder de uma pessoa do homem sobre o outro, o Estado, que regula essas relações, e a forma jurídica, que dá a conformação a essas relações. Então, são relações de sujeitos de direito. O capitalismo tem as contingências do domínio da vontade. E isso deu origem ao mercado, que foi aberto a partir das práticas colonialistas trazidas através da escravidão. No direito, a gente tem, dentro dessa concepção do direito, a gente tem a noção de sujeito, propriedade e mercadoria. O direito subjetivo é aquele que se tem de apropriar as pessoas das coisas. E o direito civil é o que ordena essa sistematização. É necessário que haja uma construção teórica, legal e jurisprudencial para conformar essas relações. E o direito civil que nos traz essas relações. Então, nós tivemos essas bases aí, históricas, teóricas, que nos deram a base para o direito civil. Por outro lado, nós tivemos o advento da escravidão. A escravidão, essa escravidão que não é aquela escravidão lá do direito romano, que tinha uma outra conformação, mas essa escravidão negra. Essa escravidão negra é autorizada pela Igreja Católica, aqui o doutor Daniel estava falando aí das questões religiosas, a gente tem aqui a presença da Igreja Católica, e eu vou aqui representar numa bula papal, a bula papal chamada Dum Diversas, do Papa Nicolau V. Esta bula, ela nos traz as seguintes informações. Olha a autorização que essa bula papal dava aos portugueses e, posteriormente, aos espanhóis. Nós lhes concedemos por esses presentes documentos, com a nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos, os pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Sarracenos eram aquelas pessoas fora lá do continente europeu. Outorgamos por esses documentos, com a nossa autoridade apostólica, a permissão plena, livre. Então, eles podiam invadir, capturar, e aí trazendo para as palavras da doutora Ana Vanessa e do doutor Cláudio. Nós perdemos, com a escravidão, o negro não era considerado sujeito de direito. Não era considerado nem como gente. Era considerado coisa, mercadoria, que hoje é um dos elementos aí do direito civil. E quando nós éramos capturados, nós perdíamos, os nossos ancestrais perdiam os seus nomes, perdiam a sua identidade, perdia a possibilidade de praticar a sua religião e perdia tudo. E era sujeito, só tinha o direito de trabalhar. E durante todo esse período que a doutora Ana Vanessa colocou, nós tivemos aproximadamente 12 milhões de escravizados traficados, sendo que aproximadamente 3 milhões morreram isso do continente africano para o continente americano.
Desses 12 milhões, aproximadamente 40% vieram para o Brasil. Tanto é que o Brasil é o país que tem o maior número de escravizados fora do continente africano. Hoje, homens livres também fora do continente africano. Então, nós somos uma população, a maior população de negros em um país no mundo é aqui no Brasil. O segundo é a Nigéria, lá no continente africano. Nesse sentido, e ao longo desse tempo, nós tivemos aí, mais ou menos no século XIX, foi chamado o século dos códigos. E nesse século dos códigos, foi o Brasil não seguiu essa codificação que aconteceu nas Américas. Então, na área civil, o Brasil não instituiu um Código Civil. Então, continuou com as leis esparsas, né, advinda do Império e da colônia portuguesa, que era um amontoado de leis. Mas no século XIX nós tivemos algumas leis editadas. E essas leis, nós tivemos a Constituição de 34. A Constituição de 34, ela suavizou um pouco a vida dos escravizados, que ela retirou o que estava na legislação, que era os castigos de chibata. No entanto, no Código de 1930, esse código trouxe novamente o crime de chibata. Depois tivemos algumas... Nesse período, a gente já tinha um reforço da Inglaterra, tentando fazer o Brasil parar com a escravidão. Tivemos uma lei em 1830, em que o Brasil se comprometia de terminar com o tráfico de escravos. Depois, em 1850, foi onde uma lei mais severa, onde o Brasil teve que, né, garantir que não iria estar traficando mais. No entanto, o Brasil se recusava, a coroa portuguesa, e a gente tinha um casamento que era os comerciantes, os proprietários de escravos. O bem mais valioso da época não era os engenhos, nem era a cana-de-açúcar, nem o café, era o escravo. Então, no inventário, né, nas declarações de imposto de renda dos senhores de escravo, o que mais valia era ser um senhor de escravo. Então, inclusive, um dos elementos da cidadania era para a pessoa ser considerado um sujeito de direito, ele precisava ser proprietário, né? Ele deveria exigir, como se diz assim, exibir essa qualidade de ser proprietário de escravos. E nesse período tivemos algumas leis, né, que foram editadas, como a Lei da Terra, em 1850. Essa Lei da Terra, ela dava a possibilidade das pessoas serem proprietárias das terras devolutas do Estado. No entanto, e já havia muitos negros, havia muitos quilombos em que os negros estavam em posse das terras. Mas essa lei trazia uma disposição que quem não fosse sujeito de direito não poderia ser proprietário ou comprar essas terras. Comprar essas terras ou então adquirir o que a gente pode chamar hoje do uso capião, que era um direito de permanência na terra de 2 anos. Isto foi... Então, nesse período, nós tivemos também uma lei da educação, que também não permitia que os negros pudessem estudar, e o negro era um ser meio híbrido, porque em determinado momento ele era sujeito de direito, né? Em determinados momentos ele estava ali no direito das coisas, era propriedade. Em outro determinado momento ele era
né, ali nas relações de consumo, ele podia ser vendido, entrava no imposto de renda, como coisa também nas relações mercantis, e no advento da Guerra do Paraguai, em 1850, ou 1862, os negros foram, muitos deles, para a Guerra do Paraguai como cidadãos, né? Como os outros participando da Guerra do Paraguai. Aí, dando continuidade, vieram algumas leis. Dentre essas leis, nós tivemos a lei do sexagenário, que a partir de 60 anos os escravizados estavam livres, mas trabalhando de sol a sol, como que poderia, depois de 60 anos, estar livre? Nós entendemos que quem ficou livre naquele momento era o senhor, que ficava livre porque não teria nenhuma responsabilidade para com esse escravizado. Tivemos a lei do ventre livre, onde os filhos que nascessem a partir daquela data também poderiam ser, a partir daquela data eles estariam livres, mas tinham que ficar 8 anos com a mãe e depois estariam livres. Então também era uma liberdade meio, né, que não funcionava. Nesse período houve uma tentativa de fazer uma codificação. Foi pedido, o ministro da Justiça pediu a Teixeira de Freitas que fizesse um código. E Teixeira de Freitas demorou acho que 3 anos para elaborar esse código, e quando apresentou o projeto desse código, que era a consolidação das leis civis, ele colocou não apresentou a escravidão. Aí, perguntado sobre a escravidão, ele disse o seguinte, que ele tinha deixado a escravidão de fora porque era um tema muito complexo e que ia ser considerado como um código negro e que apareceria nas notas de rodapé do código. Então, não se enfrentava a questão da escravidão. E nesse diapasão nós tivemos o advento do 13 de maio de 1888, num período em que já havia até poucos escravizados, porque muitos já tinham conseguido a sua liberdade, mas era uma liberdade que ela era tênue, porque era uma liberdade que não era por completo, eles não tinham toda a liberdade. Teve as cartas também, chamadas cartas de alforria, e ações de liberdade. E como o meu tempo já está escasseando, né, eu vou encerrando por aqui, depois nas perguntas e respostas a gente pode completar, tá bom? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutora Ademir. Como sempre, trazendo uma aula, né, histórica para nós, para quem já conhecia um pouquinho, para quem não conhecia e passou a saber agora um pouquinho da nossa história. Eu gostaria também de aproveitar aqui esse momento para registrar a presença de algumas pessoas aqui, a doutora Adriana Moraes, a doutora Ariane Barbosa, a doutora Ângela, a doutora Daniela Fonseca, o doutor Geraldo, a doutora Cati, outros tantos advogados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, presentes, Santa Catarina, presentes aqui hoje na nossa live. Passamos agora, então, para a nossa próxima palestrante, que é a doutora Elisa Cruz. Ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade UERJ. A doutora Elisa vai abordar o tema, então, sobre a responsabilidade civil decorrente dos atos de racismo, né, na atualidade. É um tema super atual. E, assim, mesmo após 132 anos da abolição, as marcas desse período de escravidão ainda se fazem presentes na nossa sociedade, sendo o preconceito, o racismo e atitudes discriminatórias figuras presentes no nosso cotidiano. Infelizmente, quase que diariamente nos deparamos com notícias de casos de violência, discriminação decorrentes de atos racistas. Infelizmente. Na maioria das vezes, a busca por justiça encontra obstáculos já no momento em que a vítima vai tentar fazer um boletim de ocorrência.
Não devemos esquecer ainda que quem comete um ato ilícito tem o dever de reparar. Sendo assim, quem comete um crime de racismo, além da responsabilização criminal, pode e deve ver o seu agressor responsável na esfera civil. A doutora Elisa irá nos informar e nos dar uma aula sobre a solução do combate ao racismo através do viés da responsabilidade civil. Boa noite, doutora Elisa. Agradeço aqui a sua presença. Boa noite a todos, a todas e a todos. Agradeço imensamente a Luciana Freitas pelo convite, pela iniciativa, a Mariana e a Maici pela honra de terem também me convidado. Obrigada às duas. Beijo enorme. Ao Daniel, doutor Daniel, obrigada também por me convidar. E doutora Ana Vanessa, obrigada. Já considero muito. Conheci hoje, já considero muito. E também agradeço a doutora Ademir. Que aula! Eu estou profundamente encantada, assim, muito encantada. E muito obrigada por tudo que o senhor falou. Foi excepcional. E eu até mudei aqui minha fala, porque eu quero aproveitar muito do que o senhor colocou. E eu vou tentar começar, de certa forma, a partir desse gancho final que o senhor deixou, para começar a falar um pouco sobre a responsabilidade civil. Então, essa apresentação desse lugar do negro, da pessoa negra no nosso direito civil, ou talvez desse não lugar, porque o não lugar também é um lugar, vai revelar qual é a importância que historicamente o nosso direito deu à pessoa negra e qual foi efetivamente cuidado no sentido de preocupação que o nosso direito nunca teve, o que revela a discriminação e, no caso, o verdadeiro papel que a pessoa negra teve ao longo desse país. E mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, o direito em si, como o senhor estava muito bem apresentando, ele nunca se preocupou em proteger ou regular as relações das pessoas negras. A abolição tem um livro que foi muito marcante, que eu terminei de ler no mês passado, que é o livro da professora Angela Alonso, Flores, Balas, e eu esqueci a última expressão, não está aqui perto. Mas ela retrata como é que foi o processo abolicionista. É um livro bem grande, ela é professora de Ciências Sociais, recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais de outras áreas de conhecimento. Mas o processo abolicionista, ele resulta na abolição apenas quando se forma um compromisso político majoritário de que a única coisa, a única situação possível é a abolição, abandonando-se um projeto que era trazido pelos movimentos negros e movimentos abolicionistas anos antes de efetivamente uma reparação para as pessoas negras. E isso é completamente abandonado. Em 1988, a gente tem uma lei que tem um artigo, abole-se a escravidão, sem uma preocupação com o depois, nem o que estava vindo antes. E, na verdade, de 88 a 1988, o que a gente teve foi uma grande omissão. Não tivemos enfrentamento no direito civil das questões negras, porque não teve a oportunidade de um código negro que o Teixeira de Freitas chega a cogitar. E a pessoa negra ela acaba sendo cuidada ou referenciada apenas no direito penal. Não para protegê-la, mas sim para novamente impor toda a sorte de discriminação, como o doutor Ademir estava comentando, na verdade com a criação de crimes que na verdade se direcionam e se voltam contra as pessoas negras. E eu faço aqui um parênteses que eu acho muito simbólico que a gente esteja falando disso logo hoje, eu até anotei aqui, porque hoje teve o break dos EPs e um movimento organizado formado majoritariamente por pessoas negras e pobres, entregadoras. Então, acho muito simbólico e muito importante a gente estar fazendo isso hoje. Inclusive, minha solidariedade a todo o sofrimento, discriminação e esquecimento que essas pessoas passam. Mas, prosseguindo, então, até 1988, a pessoa negra ela é vista como um objeto com toda a criminalização e a aura discriminatória do direito penal. E no processo constituinte de 1988,
se tem ali finalmente uma chance de tentar dar visibilidade e tentar começar a falar das reparações históricas às pessoas negras. E uma das características mais marcantes que eu acho da Constituição nesse aspecto é o reconhecimento do racismo como crime, numa lei que, na verdade, vai surgir em 1989, e o reconhecimento da inafiançabilidade desse crime contra a pessoa negra, do crime de racismo. Mas ainda assim, né, para a gente começar aqui a entrar na responsabilidade civil, mas ainda assim é bem interessante observar que o direito civil ele ficou alijado desse debate. E talvez, novamente vou usar aqui o doutor Ademir, talvez porque a gente carregue ainda com a gente uma visão muito moderna do direito, a crença ainda lá na década de 88, 90, tenha sido de que o direito penal ele era capaz e suficiente para responder a uma historicidade, uma longa história de discriminação que existia. Mas eu acho que hoje, passados mais de 30 anos, fica, não sei para vocês, mas para mim é bem claro que o âmbito penal ele não é suficiente para corrigir e fazer essas reparações históricas. Em primeiro lugar, porque o direito penal, e aí eu vou fugir um pouco da minha área, não sou especialista, mas os amigos e pesquisadores que eu conheço que falam do direito penal, eles deixam bem claro a limitação que o direito penal tem como fator de correção da sociedade, quiçá como fator individual de punição. Então, o campo do direito penal tem grandes discussões sobre a funcionalidade, a efetividade da pena e da reparação da pena. Então, o campo penal também é muito útil para a gente entender que apenas a criminalização do racismo ela não é suficiente. Mas, em segundo lugar, e aqui que nos é importante, o racismo é algo presente, como a doutora Ademir estava falando, a doutora Ana Vanessa também, ele é um problema, ela é uma situação estrutural, ela é fundante da sociedade. Então, acreditar que apenas uma área do direito é capaz de oferecer respostas satisfatórias, a gente não pode cair nisso, porque isso é completamente mentiroso. Se o racismo foi algo que construiu a nossa sociedade como tal, e o uso dos corpos negros e das pessoas negras foi parte fundante do nosso país, acreditar que apenas uma área do direito é capaz de resolver esses problemas de uma construção muito mais complexa é uma afirmativa errada. Por isso, é muito importante a gente estar aqui falando que o direito civil precisa, sim, se preocupar com o racismo, porque o direito civil é parte da organização da sociedade e parte desse sistema de poder. Então, a gente precisa repensar essas estruturas a partir de um pensamento que vise, de entendimentos que visem a superar esse racismo. Como, então, eu acho, dentro dessa ideia de que todos os campos do direito precisam se tornar antirracistas para a gente conseguir avançar nesses temas, como eu acho especificamente que a responsabilidade civil pode contribuir. E para isso a gente vai ter que pensar numa superação, a gente vai ter que realmente entronizar a superação da responsabilidade civil apenas como reparação do dano. E eu quero aqui me referir na estrutura clássica que a gente aprende na faculdade, de que a responsabilidade civil visa a recompor um dano que a pessoa sofre, principalmente no sentido que é muito arraigado na nossa tradição, no nosso ensino jurídico, portanto, nas nossas práticas, de que o dano ele é um dano patrimonial. Portanto, se a pessoa sofreu uma lesão patrimonial de X, o agressor ou a pessoa agressora, ela vai ter que reparar esse X dentro dessa estrutura da responsabilidade civil. A gente precisa dar um passo que a doutrina já fez, mas a gente precisa entronizar isso, fazendo essa interseção com o racismo, para lembrar que o dano, em primeiro lugar, ele não é apenas o dano patrimonial. Ele é também o dano não patrimonial, principalmente nas ofensas à personalidade.
ofender em razão de raça, mas também em gênero, mas a gente está aqui falando especificamente em raça, é um dano à personalidade. E, portanto, é um dano que é tutelável e é passível, e na verdade é uma exigência lá do sistema de responsabilidade civil, artigos 186, 187, 927, é uma exigência do nosso direito. Então, a gente precisa lembrar dessa parte da responsabilidade civil, do dano extrapatrimonial e as lesões ao direito de personalidade. E até até me preparar para essa live de hoje, eu nunca tinha pensado o quanto a parte geral também precisa ser repensada, de forma a gente reinterpretar personalidade também a partir de características e marcadores de raça e gênero. Porque senão também é algo corrente a gente considerar que o negro não tem personalidade, ou a imagem dele é inferior, ou a honra dele é inferiorizada. E a gente precisa repensar essa ideia. Inclusive, repensar a ideia dessa igualdade formal, que ela não existe. Pessoas não são iguais. A gente tem que usar o direito para objetivar, para construir uma igualdade. Mas a gente precisa lembrar que as pessoas não são naturalmente iguais. E é sobre isso que a gente está falando bastante. Então, o primeiro ponto dentro da responsabilidade civil é relembrar e sedimentar essa ideia de que existe também um dano não patrimonial e que isso precisa ser resolvido. Em segundo lugar, também já usando a própria teoria da responsabilidade civil, o mais importante não é que a gente pense na função de punição da responsabilidade civil, mas que a gente pense na reparação à vítima. Esse é um deslocamento que todos os estudiosos, vou citar um aqui, o professor Anderson Schreiber, que é para mim a obra dele de responsabilidade, Novas Tendências da Responsabilidade Civil, é uma referência para mim. Ele e a professora Maria Celina Bodan de Moraes, eles demonstram muito bem que, principalmente a partir das décadas de 80 e 90, por conta da massificação de consumo, a responsabilidade civil ela se desloca do intuito primordial de punir uma pessoa, na verdade, para reparar a vítima. E é aí que a gente tem um incremento das teorias de risco, os incrementos das teorias de responsabilidade objetiva, mas mesmo na responsabilidade subjetiva, que é fundamentada na culpa, a gente vai ter como função primordial a proteção à vítima e a reparação a esse dano. E para isso, ato subsequente, já que eu já falei do dano, já falei de uma determinada função, a gente também pode aproveitar e rediscutir essa própria ideia de culpa. Não culpa como intenção, também já superado na teoria da responsabilidade civil, mas culpa como fuga do padrão de comportamento que é esperado. E a gente precisa entender que atitudes racistas não são atitudes aceitas constitucionalmente. Então, a violação ou o desconforto ou a adoção de posturas racistas constitui uma atitude culposa, um comportamento culposo, porque escapa à orientação e à moldura constitucional. E por isso, me parece muito claro que a gente já tem instrumentos suficientes aqui para conseguir reconfigurar a teoria da responsabilidade civil para uma nova forma de combate, para que ela consiga servir mais adequadamente ao combate e ao combate de comportamentos racistas. Eu sei que talvez muita gente aqui vá talvez me perguntar ou pense se isso vai, de alguma forma, influenciar no debate da responsabilidade civil como punitiva, que é um debate muito importante, para o qual eu não tenho resposta. Cada dia eu vou mudando de opinião, mas isso eu realmente não posso esquecer que sim, é importante a gente debater se a responsabilidade civil ela vai ter função punitiva, que eu tenho várias coisas contra, mas de vez em quando eu sou convencida e depois eu me desconvenço, ou se a gente vai continuar com essa função meramente ressarcitória. Esse é um ponto que está em debate, que eu não vou conseguir responder, porque é um debate muito intenso na doutrina,
com excelentes argumentos para quem sustenta que a punição deveria ser possível como forma de escapar do âmbito criminal e conseguir dar um reforço contra esses tipos de comportamento, mas, por outro lado, eu reconheço que a legislação tem determinados limites. Então, eu aqui só vou apontar isso, mas eu não vou querer resolver essas ideias. E o último ponto que eu quero mencionar, né, que orientam aqui a responsabilidade civil nesse combate, é que a gente precisa também repensar e lembrar de das formas não pecuniárias, não em dinheiro de reparação, que infelizmente a gente ainda tem um baixo uso no nosso direito, mas que aqui, em medidas antirracistas, elas podem ser profundamente úteis como formas de avanço. Eu vou sair aqui um pouquinho do campo do direito civil, porque algumas semanas atrás me mandaram uma notícia de uma condenação trabalhista para eu fazer um comentário, e a condenação trabalhista era uma empresa, deixa eu tentar lembrar exatamente para eu não errar, uma empresa em São Paulo, em que a trabalhadora, uma mulher negra, ela foi agredida fisicamente, moralmente, se não me engano, ela foi aprisionada, foi mantida em cárcere naquele local de trabalho. Gente, era algo horrível, horrível, uma violação claríssima, um racismo, assim, gritante, não havia como negar que haveria. E qual era o caso? Primeiro, a questão trabalhista, o racismo envolvido, mas também... tem um outro caso que a gente pode falar. Mas também a reparação. Havia sido condenada a empresa a um pagamento de mais de R$200 mil, que foi reduzido para R$50 mil, e para uma ação do MPF. E à medida que eu lia, eu não li a sentença nem o acordo, eu só li a notícia, mas à medida que eu lia essa notícia, eu me perguntava, mas só isso? É óbvio que a verba é importante, é óbvio que para uma trabalhadora vulnerável, uma mulher negra, é essencial esse dinheiro, porque o nome dela vai parar numa lista negra, vai haver uma dificuldade de reinserção no trabalho, mas é só isso que a gente tem a oferecer? Entregar o dinheiro e dizer é isso daqui o suficiente e a prática racista é permitida em se continuar? Essa mesma situação, antes de eu dar uma solução um pouco melhor, a gente está vendo essa na semana passada, com um caso da família em São Paulo, moradora de um bairro de alto luxo, em que, gente, eu estou citando o caso de São Paulo porque não apareceu do Rio, se tivesse aparecido eu falava também. Mas apareceu o caso, né, em São Paulo de uma família moradora de um bairro de alto luxo, grandes executivos de multinacional, que desde 2011 mantinha uma mulher negra também, e idosa, em situação análoga a escravo. E todas as notícias também que surgiram pensam, mas a gente vai bloquear o patrimônio para conseguir ressarcir. Mas é só isso que a gente tem a oferecer? Não só a essa mulher, mas é só isso que a gente tem a oferecer às pessoas negras, que tudo se resolve mediante um pagamento? E aí eu fico pensando, principalmente em termos de compliance, em termos de compromissos efetivos assinados, de comprometimento de mudanças de práticas, o quanto isso precisa ser agregado, além, é claro, de outras medidas não pecuniárias no âmbito da responsabilidade civil. Porque apenas pagar é um ato profundamente importante, mas ele pode ser profundamente simbólico e ele não é capaz de mudar as práticas. E eu quero aqui encerrar, né, fazendo esse incentivo para que a gente sempre lembre da frase da minha ídola, a Angela Davis. Não basta se dizer antirracista, nós temos que praticar os comportamentos antirracistas. E eu acho que a responsabilidade civil, sem a pretensão de ser a única solução, ela pode se colocar como uma das soluções possíveis, aliando indenização, mas também propondo novas formas de agir que ajudem à superação do racismo. Então, era isso que eu tinha para falar e também aguardo aqui os comentários. Obrigada. Elisa, agradeço a sua aula, que foi magnífica também. E, assim, só veio a agregar.
conhecimento a todos nós. Mesmo quem tem muita gente aqui que eu estou vendo que não é do ramo do direito, mas que tenho certeza que se aproveitou muito da sua aula. Eu quero aqui deixar também registrar uma presença ilustre aqui, que é do Dr. Renato Ferreira. Ele é advogado e professor na Universidade Federal Fluminense, que gostaria de também dar uma pequena contribuição. Eu peço permissão a todos aqui, a doutora Mariana, tudo, porque ele é uma pessoa muito especial e também é muito conhecedor dessa área. Então, doutor Renato, por favor. Olá, boa noite aos colegas aí de Campinas. Satisfação falar com vocês aqui do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de presenciar esse fórum tão importante. Desde já gostaria de mandar um cordial abraço para o doutor Ademir, ao presidente da OAB também, de Campinas, e contribuir daqui, de onde eu vou realizando os trabalhos, pensando as falas que antecederam, que foram muito ricas e fazem a gente pensar, enquanto juristas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que estão assistindo essa caminhada nesse tempo histórico. E aí, aguçado a pensar, eu estou nas relações raciais, já vão fazer 25 anos. E o primeiro destaque que a gente percebe é que quando eu comecei, eu já comecei herdando muita coisa do movimento negro, que é um movimento pequeno e muito isolado. E eu ia nos eventos assistir as palestras e a gente falava sempre para nós mesmos. Eram sempre as mesmas pessoas que tinham fala sobre esse assunto. E geralmente não tinha ninguém que não fosse do movimento negro. E isso no Brasil todo era assim. Hoje a gente vê uma porção de pessoas que se juntaram à luta, não só pessoas negras, e mudou muito. A gente chega para dar palestra hoje no auditório para 500 pessoas, a gente não conhece ninguém, e é singular e muito especial. Eu fiz uma palestra no ano passado para o Congresso de Estudantes da Medicina, Congresso Nacional de Estudantes de Medicina, na Federal Fluminense, e eram 1.000 estudantes no auditório, mais ou menos 10% eram negros, e é impressionante, a maioria dos brancos, eles ficaram até o final da minha palestra, e foram super solidários e atenciosos. Quer dizer, de uns 10, 15 anos para cá, mudou. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, a gente ressaltar essa mudança, juridicamente falando, assentando que a questão racial tornou-se uma questão de Estado. Não era uma questão de Estado, era uma questão do movimento negro e era uma questão que estava focada em alguns nichos. Algumas universidades do Brasil pesquisavam esse tema, mas era basicamente um tema do movimento negro, era um tema de alguns nichos acadêmicos. Ao longo da luta, eu ressalto, sobretudo a partir da Constituição de 88, a questão racial tornou-se uma questão de Estado, porque o movimento negro conseguiu, com as suas ações, pautar a questão racial como uma questão de Estado. Compara juridicamente uma outra questão de Estado muito importante que não era e que se tornou uma questão de Estado de 88 para cá, a questão ambiental, por exemplo. Não era uma questão de Estado. De 88 para cá, ela vem se constituindo como tal. Não quer dizer que a questão ambiental está resolvida enquanto questão de Estado, mas quer dizer que ela é uma questão que pertence a todo mundo, não pertence só ao negro, não pertence só ao índio, não pertence só ao ambientalista, pertence a todas as pessoas. Assim, a questão racial também tem essa travessia de tornar-se uma questão de Estado. Um dado muito importante é que os poderes se manifestaram favoravelmente à questão racial. O Congresso Nacional aprovou diversas leis, dentre elas políticas de cotas no concurso público e a política de cota na universidade. Eu pude participar de todo esse processo como advogado. É muito rico ver o desdobramento que as políticas de cotas têm hoje, o impacto dela no mercado de trabalho e na universidade. O Congresso aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei que pouco se fala, e lá tem todas as diretrizes para tudo que está se debatendo, tudo que está se discutindo. Nós, como juristas, precisamos nos apoderar
do Estatuto da Igualdade Racial, reivindicar a sua efetividade. O Congresso Nacional aprovou como poder da República, mas não foi só o Congresso, não. O Poder Executivo criou a política pública de promoção da igualdade racial. Ela está muito arrefecida hoje, mas é uma política pública que irradiou por esse país. A gente tem vários órgãos de promoção da igualdade racial, coordenadorias, secretarias de igualdade racial, nos estados, nos municípios, até no governo federal tem um departamento lá. Então, o Poder Executivo também consagrou essa política. E, por último, o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, estabilizou essa questão nas ações que o Supremo julgou como constitucionais. Nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal, pude funcionar como advogado na época, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal esse debate por unanimidade. O Supremo Tribunal Federal disse que criar política de ação afirmativa é constitucional. E eu penso que a OAB tem contribuído, pode contribuir muito mais com esse processo. Por exemplo, quando se fala em responsabilidade civil de atos de racismo, para além do ato comezinho intersubjetivo do racismo, que o direito brasileiro, de um modo geral tradicional, visa a discutir, os livros de direito visam discutir, a gente tem que pensar no racismo estrutural e pensar na indenização estrutural. Então, seria a responsabilidade civil estrutural para atos de racismo estrutural. E aí não tem como a gente não dialogar com aquilo que o doutor Ademir estava falando. O pós-escravidão representou um não debate para a indenização das vítimas do racismo. É muito importante, eu não vou ter tempo para falar mais sobre isso aqui, mas isso foi discutido sim na abolição. O Rui Barbosa foi inquirido por fazendeiros que perderam seus escravos com a abolição. Juridicamente falando, não podemos esquecer que a Lei Áurea foi uma expropriação. O escravo era coisa. E a Lei Áurea retira essa coisa, esse patrimônio do senhor, e não indeniza o senhor pela expropriação. Então, os fazendeiros se reuniram para entrar com ações. E o Rui Barbosa era ministro da Fazenda, e o despacho do Rui Barbosa, inclusive eu tenho esse despacho, ele diz o seguinte: eu não vou dar indenização a fazendeiro nenhum. Se tiver que indenizar, que indenizem os escravos. Então, desde Rui Barbosa já se sabia que os escravos teriam que ser indenizados pelo que foi a escravidão. Outro grande também, entre os abolicionistas, que foi Joaquim Nabuco, também escreve no seu manifesto abolicionista da necessidade de indenizar os escravos pelo que a escravidão faria com eles e os seus descendentes. Mas a República Velha preferiu dar dinheiro para os imigrantes alemães, italianos e tantos outros que vieram contribuir com o Brasil moderno e deixaram os negros sem nada. Esse é o peso que a gente carrega do racismo estrutural brasileiro. Então, quando a gente fala em reparação, é bom a gente entender que as políticas de ação afirmativa elas estão ancoradas em 3 princípios filosóficos que a gente vai encontrar muito no debate do professor João Feres, muito no debate de alguns juristas norte-americanos. O primeiro deles é a reparação. O segundo deles com base no pensamento do John Rawls, que é a justiça distributiva. E o terceiro é o da promoção da diversidade, que é o debate mais tranquilo, que hoje é capitaneado por vários intelectuais, Nancy Fraser, o professor Jacques Tadeschi aqui no Rio de Janeiro, enfim, o Honneth, Axel Honneth. Então, todo mundo vai basear muito a ideia de promover a igualdade racial e políticas de igualdade racial com base na diversidade. Mas o movimento negro, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, e nem na África, nunca abandonaram a ideia de reparação. Na Conferência de Durban, em 2001, esse debate veio à tona. Países como os Estados Unidos e Inglaterra abandonaram o debate, não quiseram fazer um enfrentamento sobre a questão da reparação. Em África, hoje, a pressão nas Nações Unidas é muito grande para que se volte o debate da reparação por conta do caso Floyd, e a Europa e os Estados Unidos se recusam a discutir reparação. No caso brasileiro, o que a gente pode fazer é resgatar uma proposta que tinha no Estatuto da Igualdade Racial, que queria que o Brasil criasse um fundo de promoção da igualdade racial, fundo esse que iria funcionar arrecadando recursos tributários. Né? O Brasil tem uma porção de fundo, né? No direito tributário e financeiro, a gente vê lá que tem uma porção de fundos. Mais um fundo seria criado, o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, pelo princípio da solidariedade. Muitos recursos seriam colocados nesse fundo. Para quê? Para financiar a política pública de promoção da igualdade racial para as pessoas. A gente não pode ficar preso à ideia vetusta da reparação, que repousa
essa ideia no primado de que existe um dano, nexo causal, então é necessário reparar a vítima. Aí vão dizer, mas como é que a gente vai saber hoje quem foram as pessoas que causaram o dano? Nosso debate não é intersubjetivo. O nosso debate é com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro fez um dano à população negra, um dano de lesa humanidade, cabe a ele, Estado brasileiro, reparar esse dano. E, por último, o que fica para a OAB como uma instituição de Estado? A OAB pode, dentro da sua perspectiva e da sua ótica, promover ações, por exemplo, para implementar a Lei de História da África nas escolas. Como é que andam as escolas de Campinas? Particulares e públicas, no que diz respeito à implementação da Lei de História da África. A OAB pode representar ao Ministério Público do Trabalho, junto com este, criar programas para promover negros no mercado de trabalho. Isso é uma pesquisa muito interessante de âmbito nacional, dizendo que nos escritórios de advocacia, apenas 1% é constituído por advogados negros. Veja, 1% de negros nos escritórios de advocacia. Então, a OAB também pode criar, nos seus cursos de pós-graduação, cotas para advogados negros. A OAB também pode criar cotas para que negros possam fazer parte dos seus conselhos estaduais e do Conselho Federal, dentre outras coisas que a Ordem dos Advogados do Brasil, que nunca faltou aos mais pobres e mais necessitados, podem fazer. Encerro a minha fala por aqui, parabenizando mais uma vez vocês pelo evento e agradecendo a oportunidade. Axé para todo mundo aí. Obrigado. Obrigada, doutor Renato, por suas palavras. Foram de maneira também muito enriquecedoras. Não estava previsto a sua fala, mas tenho certeza que todos adoraram e aprenderam muito. Eu gostaria, então, de agradecer a todos e se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta a fazer ao doutor Ademir, à doutora Elisa, pode perguntar aqui que eu abro a possibilidade do chat. Só erguer a mão aí quem quiser fazer alguma pergunta. Então, pelo que eu verifiquei aqui, a doutora Maici Barbosa, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta pessoalmente. Bom, olá, obrigada, doutora Ana Vanessa, muito obrigada a todos os expositores pelas verdadeiras aulas que nós tivemos agora. Eu gostaria de fazer uma reflexão, também, assim, compartilhar esse sentimento de gratidão por todos esses ensinamentos. Doutora Ademir, especialmente, assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo te ouvindo, eu queria ouvi-lo mais, então, quando eu vi a iminência agora de acabar né, o encontro, não, o doutor Ademir precisa falar um pouquinho mais, ele falou que ele falaria mais, então, primeiro, compartilhar essa inquietação. Eu gostaria também de fazer uma colocação como civilista e uma reflexão aqui, também junto com a doutora Elisa, de se pensar, né, eu sei que a doutora Elisa é pública no estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de te ouvir, Elisa, sobre reparação, né, num conceito, num sentido além do individual, porque me parece que também tem uma questão de direitos coletivos e tudo mais, né, que poderia talvez ser pensada como algum instrumento, como você disse, tantos instrumentos que devemos pensar, né, para essa luta antirracista, né, que não é simplesmente, né, não ser racista, como você mesma, né, parafraseou aqui, Angela Davis, e justamente de pensar nisso, assim, será que seria útil, que a gente pode começar a pensar também num reforço por meio de tutela coletiva, né, de direitos coletivos? Seria essa a minha colocação. E também agradecer ao doutor Renato, que, embora não estivesse previsto, também nos trouxe questões muito importantes, muito interessantes, né, de olharmos mais para a lei, para o Estatuto da Igualdade Racial, né, entendermos e compreendermos as ações afirmativas, a jurisdição disso, a necessidade disso, né, e dessa necessidade de reparação. Então, muito obrigada a todos, e são essas as minhas colocações. Obrigada, doutora Ana Vanessa.
Obrigada, doutora Ademir. Pode responder. Não, doutora, a reparação é com a doutora Elisa, né? Doutora Ademir e doutora Elisa. Olha, doutora, eu entendo que é necessário. É necessário. Eu não tenho, assim, algo definido em termos de proposta, mas o que nós temos feito é uma interlocução com o Ministério Público do Trabalho e também o Tribunal Regional do Trabalho. Através da nossa comissão da verdade sobre a escravidão negra, temos uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, estamos em fase de construir uma parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho e temos realizados eventos, em parceria, né? Tem uma procuradora aqui em Campinas, do Tribunal Regional do Trabalho, que ela é responsável pela Acorde de Igualdade e tem cuidado desses danos morais, trabalhista, coletivo, que ela tem, inclusive, multado, né? E o tribunal, quer dizer, tem multado, depois sair em conjunto com o tribunal julga, e tem tido essas reparações de dano moral coletivo em virtude de dano racial, dano no direito do trabalho. Mas a gente pode pensar em outras áreas. E acredito que a doutora Elisa pode nos ajudar aí também com as suas reflexões. Ai, gente, que difícil. Eu acho, aqui na Defensoria do Rio, a gente tem um debate bem grande, só para contextualizar. Eu sou defensora no Rio, atualmente não atuo exatamente no atendimento, né, no sentido clássico da defensoria, porque eu estou afastada para a assessoria do defensor geral. Então, dentro dessa função administrativa, eu acabo tendo alguns debates típicos da gestão da defensoria, e um deles tem muito a ver com danos coletivos e reparação coletiva, porque a nossa compreensão como instituição é de que, embora a responsabilização individual ela vai permanecer em determinados temas, a gente tem que investir um pouco mais em uma tutela coletiva, nessa ideia de responsabilização coletiva, porque é muito complexo e muito insuficiente como acesso à justiça, como garantia de direitos, ficar litigando em casos apenas individualmente. Então, a gente, como instituição, reflete muito para trazer isso para uma tutela coletiva e tentar dar respostas um pouco mais equânimes, um pouco mais adequadas. Então, acho que muito influenciada por esses debates na defensoria, eu acho sim que a tutela coletiva ela tem um grande espaço, ela é bem possível. A doutora Ademir até já citou um caso aqui, agora acabou de falar, no âmbito do direito do trabalho. E, novamente, já são temas que a gente tem, né? A gente já fala com bastante tranquilidade no sistema de tutela coletiva, a gente já entendeu no direito essa comunicação entre a Lei de Ação Popular, a CP, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade, o CDC, na verdade, o CDC que vai mudar muita coisa, e o sistema de proteção coletivo do CDC ajudando demais. Então, acho que a gente talvez precise se valer um pouco mais sobre isso nesses outros temas, quando eles acontecem. E para não ficar só no negativo, que a gente não tem saída ou a gente não tem avanços, eu acho que é importante citar o movimento que aconteceu do adiamento do Enem, porque quando o governo pretendeu fazer o Enem em novembro, né, no meio de uma pandemia, com boa parte dos estudantes sem acesso, e esses estudantes são pobres e negros, houve uma reação, eu não lembro se teve judicialização, até acho que sim, acho que pela DPU, não tenho certeza, mas houve um movimento para impedir.
E isso é tutela coletiva. Isso é uma tutela coletiva para beneficiar pessoas negras e pobres. Então, a gente precisa pensar que existem efetividades, é possível, a gente tem que se organizar e dar essas respostas. Então, a gente consegue. Óbvio, é uma luta. Acho que o Renato, o doutor Renato e a doutora Ademir estavam aqui falando dessas lutas, das dificuldades. Mas a gente vai lutando e vai construindo essas soluções e elas aparecem. Eu acho que esse exemplo recente do adiamento do Enem é um bom exemplo para a gente pensar em tutelas coletivas. Chegou uma pergunta aqui no chat, vou deixar para a doutora Ana. Pode abrir o microfone e fazer o questionamento. A doutora Mariana Baroni. Olá, primeiramente quero agradecê-los por essas aulas, até agora exposições muito enriquecedoras, aprendi muito, muito obrigada. E a minha pergunta para os dois expositores vai no seguinte sentido, inclusive nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, doutora Ademir. Eu gostaria de saber, assim, haveria uma diferenciação entre a responsabilização civil por atos de racismo e por atos de injúria racial? Eu tive a oportunidade de discutir com o doutor Ademir quando combinávamos, né, evento, e ele me destacou a importância da gente debater essa diferença, porque muitos crimes de racismo têm sido, vamos dizer assim, amenizados, né, a justificativa de que incidiria, na verdade, em injúria racial. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês dois sobre como é que ficaria essa responsabilização civil, se haveria diferença ou não, enfim. Obrigada. Posso responder? Sim, doutora Ademir, pode responder. Oi? Pode responder. Doutora, eu entendo que há uma grande diferença. E eu entendo que esse crime de injúria racial foi, inclusive, uma flexibilização, algo que veio aí para maquiar e flexibilizar de forma a não ser cumprido o crime de racismo tipificado lá na Constituição Federal. Então, o que nós percebemos é que, embora existe lá dentro da classificação dos crimes, o que ocorre é que, na prática, nós praticamente, dificilmente se consegue no direito criminal classificar um ato de racismo como não deixar com que ele seja classificado como injúria racial. E exemplo prático já tem sido, eu inclusive acompanhando, aí, embora não seja a minha área fazer o crime, mas teve em alguns momentos que eu tive que acompanhar a lavratura de boletim de ocorrência e ouvir do delegado o seguinte, né? Chegamos lá para tratar de um caso de racismo, e aí o delegado coloca que ele está cuidando de um latrocínio ou de um outro crime lá do estupro, e nós chegamos, e eu estou ali para tratar de crime de racismo. Na realidade, ele nem fala que é o crime de racismo. E aí, entendendo que o racismo é um crime menor, dentro daquela classificação que ele tem ali dentro do entendimento das prioridades dele. E a minha resposta nesses momentos, foram muito firmes. Olha, doutor, o senhor pode entender que esse crime, esse boletim de ocorrência que o senhor está lavrando é o mais importante do mundo. Mas para eu e meu cliente, o mais importante, neste momento, é a lavratura desse crime de racismo. E muitas vezes, é preciso insistir bastante para que seja tipificado como racismo e não injúria racial. Mas na maioria dos casos em que o
o ofendido vai só desacompanhado, ou às vezes com um advogado que não tem lá muita experiência nessa questão, acaba sendo lavrado o boletim de ocorrência como injúria racial. E tem uma diferença grande que aí, entre o crime de racismo e o da injúria racial, nós passamos de uma ação incondicionada para uma ação condicionada em que haverá necessidade de o autor ter que, dentro lá de 3 meses, né? Não me lembro o prazo agora, 3, 6 meses, ele precisa fazer a representação, senão perde o objeto. E aí vai o crivo da promotoria. Primeiro, da promotoria, que pode entender ou não que aquilo ali é objeto de abrir um procedimento penal, né? Abrir a ação penal. Se ele pede ação penal, pode o juiz também entender diferente. Então, eu entendo que é de fundamental importância. E este fato é que a gente não tem muito tempo para falar aqui, mas essa questão da injúria racial foi um advento que aconteceu no Congresso Nacional, quando um deputado vinha do Amazonas para tomar posse. Esse deputado, ele teve um problema com como é que chama? O comissário de bordo, e foi preso. Foi preso por crime de racismo. E aí a Câmara dos Deputados tinha um problema em mãos ali para resolver, que era aquela questão de a pessoa estava vindo para tomar posse, né? Ficou preso lá, não me lembro como foi resolvido o problema, que tomou posse, mas logo em seguida veio a lei. Veio a lei e já trouxe essa tipificação dessa injúria racial. E realmente eu entendo que é um desserviço aí a nossa legislação, essa injúria racial. Eu só quero colocar, eu adiro ao que o doutor Ademir falou. Eu também nunca fiz essa reflexão muito profunda, então eu adoto tudo que ele falou. Mas tem uma coisa que não me sai da cabeça e que é, além de tudo isso, que essa é uma reação branca, porque a injúria racial permite que a gente discuta dolo de ofender. Então, a intenção de ofender o outro, e não comprovado, né? Se você descaracteriza, você não tem o crime de injúria racial, coisa que não se discute no racismo. E ninguém gosta de se entender racista, apesar de estarmos numa sociedade racista. Então, eu coloco também esse ponto só para complementar, né? Essa é uma reação que permite um debate aí de subjetividades. Uma pena. Tem uma pergunta da doutora Gisele Zamboni, direcionada à doutora Elisa. Doutora Gisele, pode abrir seu microfone e fazer o questionamento, por gentileza. Boa noite a todos, muito obrigada por essa excelente palestra. A nossa dívida é imensa com tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, e às vezes até fico me perguntando, sabe? Estudei a vida inteira num colégio que tinha um negro. Na minha faculdade, nos anos de 85 a 90, eu estudei Direito na USP, tinha 2 príncipes africanos que estavam fazendo os seus cursos aqui no Brasil, veja se pode, e mais 2 negros depois na classe. Então, fica até... Juro, eu fico... Parece que eu não tenho direito de fala, fico sem lugar de fala, diante de tudo isso, e de ser branca e de sei lá, não sei direito nem me expor. Então, muito obrigada por ter tido essa oportunidade, e acho que a educação, a cultura, a empatia pode nos ajudar a todos, e espero que me ajude também. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora Elisa. Eu tenho estudado com bastante cuidado, no ramo específico do direito, que é o direito médico, dados segregadores. Né? Então, a coleta de dados, algoritmos racistas,
por exemplo, algoritmos racistas nos contratos de seguro de saúde. Saiu em Portugal uma informação ontem que os aplicativos vão ser analisados pelo governo, tendo em vista que o uso de aplicativos para podermos enquadrar a população dentro da pandemia, estão sendo racistas e segregadores a partir do momento que as populações vulneráveis, aí também com respeito à pobreza, não têm acesso a esses aplicativos, significa uma alteração na política de saúde pública. Eu gostaria de saber como a gente deve atuar, porque assim, acessar essas informações com essas grandes empresas que tratam dados, por exemplo, já é muito difícil. Quanto mais descobri-los segregadores, especificamente racistas, e pensarmos numa responsabilidade civil individual e coletiva em face desses tratamentos de dados, dessa produção e tratamentos de dados. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, professora Ademir. Uma honra conhecê-lo hoje e ouvi-lo, viu? Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Doutora Gisele, assim, espero que você não fique chateada comigo, porque eu não sei se eu vou conseguir dar uma excelente resposta, não. Imagina, eu fico pensando aqui, porque eu também poderia atuar, né? Eu sou uma advogada, sou uma cidadã, tenho tanta coisa a fazer e não realizo nada. Será que não dá para a gente fazer alguma coisa? Eu só vou fazer uma observação antes. Eu só vou citar agora de Jamila Ribeiro. Todos nós temos lugar de fala. A questão é a gente reconhecer os nossos. Então, eu não sou negra retinta. Então, os níveis de discriminação que eu já vivi são muito diferenciados. Então, o meu lugar é diferente. Então, eu acho que todo mundo tem. A questão é a gente entender quais são as nossas vivências, os nossos privilégios e as discriminações que a gente sofreu. Mas todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar também sobre racismo. Pessoas brancas. Obrigada, viu? Então, ameniza um pouco. Fala, importante. Quanto à sua pergunta, eu sou iniciante na questão de tratamento de dados. Eu reconheço. Não é algo que eu estude muito profundamente. E aqui me parece um daqueles campos em que a prática é diferente da teoria. A gente tem a lei de tratamento de dados, a LGPD, a teoria sobre o cuidado, ela é perfeita, ela é maravilhosa. É uma lei realmente maravilhosa. Mas como é que a gente prova as suas violações? Eu não sei te responder como a gente consegue comprovar. Isso é um trabalho, me parece, de investigação. Nesse ano, o pessoal da Intercept conseguiu descobrir que dados da Vivo repassados para uma prefeitura não eram anonimizados, porque eles conseguiram pegar os dados e com algumas poucas etapas de confirmação eles descobriram de onde vieram. Então, é um trabalho de investigação para a gente fazer. Quanto aos apps de governo, esses eu tenho uma resposta mais interessante, porque nos Estados Unidos essa discussão já está mais avançada com os algoritmos para determinação de fiança. Eles estão ajuizando ações para divulgação dos códigos de elaboração dos algoritmos. Sim. E aí, nos Estados Unidos, está um debate muito intenso sobre sigilo comercial, porque isso interferiria nos lucros empresariais, isso seria um sigilo. Algumas decisões judiciais mandam demonstrar como é feito o algoritmo, exatamente para conseguir demonstrar a discriminação, o racismo, porque lá em fiança afeta negros, e outras, eu sei que tem decisões que não demonstram. Mas eu acho que esse é um debate aceso. E a gente vai ter que... Assim, eu nem sei como pensar nisso, mas é trabalho de investigação. A gente vai ter que... Eu tenho me perguntado isso, é que a gente vai ter que começar a estudar como funcionam esses programas para a gente conseguir, como advogados, interferir na sua lógica. Sabe? Eu também não sei se eu estou preparada, não.
Eu vou continuar estudando. Quem sabe um dia, né, possa ajudar nisso também, porque, inclusive, questões muito ligadas à indústria farmacêutica, por exemplo, as pesquisas clínicas e os países com maior vulnerabilidade, as pesquisas clínicas que são pagas, né? Então, por exemplo, países africanos, existe uma demanda muito grande por querer participar das pesquisas, porque o participante é pago para isso. Então, são muito, muito preocupantes. E também por questões de sigilos comerciais, a indústria farmacêutica não abre seus dados, né, para todos nós. Então, é tudo muito preocupante e muito vergonhoso até, né? Então, é um assunto que me chama muita atenção. Muito obrigada, viu? Pelo menos para continuar pensando e não errar nunca. Eu acho super importante isso, viu? Eu acho que é uma pesquisa essencial. Obrigada, obrigada. Obrigada pelas palavras. Devido ao adiantar da hora, só vou abrir para mais 2 perguntas, ok? Agora, a doutora Ivonete pode abrir o microfone e fazer o seu questionamento. Boa noite. Eu participo dessa palestra instruída pelo professor e advogado, doutor Ademir, que, como a advogada Gisele falou, a gente não pode se calar, mas tem que estudar, tem que se instruir para poder ter um lugar de fala. Então, eu agradeço a ele essa nova fase de conhecimento para ter um lugar de fala. Obrigado, doutora Ademir, obrigado, doutora Vanessa, doutora Elisa, obrigada a todos. E tomando por exemplo, esses exemplos que a doutora Elisa Cruz mencionou, nós tivemos um fato aqui no Rio de Janeiro, onde houve aquela discriminação, aquele ato racista contra a menor na escola particular. E o que me chamou a atenção não foi a preocupação do pai na indenização e na reparação, e sim na aplicação, dada até pela Defensoria Pública do Estado, de que, a partir daquela data, constasse no PPP, no projeto pedagógico da escola, ações voltadas ao conhecimento da raça. Que o exemplo que ele deu foi o seguinte: o aluno, não é de me admirar que o aluno pense assim, porque a visão que ele tem da história é que o negro veio no navio negreiro e ficou por aqui. Ele não vê o negro como um ser capaz, um sujeito de direito. Então, achei interessante, doutora Elisa, tomada os exemplos que a senhora deu, que nesse fato não tivesse só o dano, o nexo causal dito pelo doutor Renato, mas sim também a obrigação de fazer do agente racista, do agente que colocou a trabalhadora em cárcere privado, que a partir daquela data ele tivesse a obrigação de ter palestra como essa na empresa, para o gestor, para o diretor, para o agente racista. Há essa possibilidade, dado esse exemplo, desse fato do Rio de Janeiro, de na ação de indenização, de reparação, mesmo criminal, civil, de ter essa obrigação de fazer essa implementação dessas medidas, ações e ações no ambiente, na escola, no trabalho, na empresa. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Ana, pela possibilidade. Muito obrigado, doutora Ademir, novamente. Obrigada a todos. Eu que agradeço a presença, doutora. Obrigada, doutora Ivonete. Doutora Elisa, pode responder. Com certeza, doutora Ivonete. Com certeza. Inclusive, esses podem ser os únicos pedidos. A pessoa não é obrigada a pedir indenização pecuniária. Ela pode pedir que a reparação aconteça de outras formas. E aqui eu vou me valer do que o doutor Renato falou quando ele fez a intervenção dele sobre a política educacional, a lei de 2013, que determina a inclusão de temas afro-brasileiros na escola. Essa lei, inclusive, a gente pode também pensar no uso dessa lei para rever não só
o currículo, mas os materiais de ensino que estão ali na escola para promover um debate mais profundo sobre temas raciais. Então, a gente, assim, eu gosto da responsabilidade civil porque ela abre um campo de possibilidades que é a situação que vai nos mostrar. Você falou escola, eu já pensei, a lei de 2013, para a gente ter mais conhecimento negros, para a gente falar mais da história das pessoas negras, dizem dos lados dos vencidos, mas não dos outros lados que não foram, a quem não foi dado visibilidade. Então, a gente precisa passar isso. E talvez se eu tivesse nessa ação, eu acho que eu consideraria isso muito essencial. Tão essencial quanto uma reparação pecuniária. Porque eu acho que isso promove mudanças mais efetivas. Sabe? Geracionais. Obrigada pela resposta. Agora, com a última participação do Dr. Caio Pires, pode abrir o microfone e fazer o seu questionamento. Boa noite, agradecer a todos, a OAB, aos palestrantes, dizer que é muito bom também ver essa interseccionalidade de Campinas e Rio, eu que também estou sempre transitando, Elisa, uma amiga queridíssima. Até queria falar para a Gisele Zamboni, não sei se ela está aí ainda, Elisa, tem um colega nosso lá da UERJ que escreveu, né, sobre o tratamento de dados. Thiago Junqueira. Ele escreveu recentemente, eu lembrei do livro dele, que ele falou que foi material. Elisa, eu queria fazer uma pergunta para você. Obrigada. Eu estava assistindo uma outra live ontem sobre arbitragem, mundo LGBT, e colocando esse problema, né, das empresas não implementarem ações afirmativas para promover a diversidade, seja de gênero, seja de raça. E eu fiquei pensando aqui, a gente que é do âmbito do direito civil, no campo da responsabilidade contratual e etc., se empresas que têm adotado essas políticas podem começar a exigir de outras empresas que têm contratos com elas, que adotem políticas nesse sentido, sob pena de um rompimento do contrato sem pagamento de cláusula penal e etc. Não sei, uma ideia. Fica aí para reflexão. Obrigado, boa noite. Vocês deixaram as perguntas mais difíceis para o final, hein? Caio, esse teu debate é possível, sim. Sabe onde ele está acontecendo de uma forma mais forte? No direito ambiental. No direito ambiental, principalmente no agronegócio, eles estão com um debate muito intenso sobre proteção ambiental na cadeia de consumo, não apenas no consumidor final. Isso também acontece no circuito de moda, nas empresas de moda. Inclusive, tem um aplicativo. Gente, agora esqueci o nome do aplicativo, mas existe um aplicativo que denuncia o uso de trabalho análogo a escravo, porque isso é parte da cadeia produtiva da moda e principalmente nas exportações brasileiras, isso já tem sido considerado por outros compradores. Então, essa política de controle de toda a cadeia produtiva, ela já é feita. Por isso, eu não acho estranha essa sua proposta, não. E a gente pode, de repente, se valer desses debates da moda e principalmente do agronegócio, mas direito ambiental, para falar sobre isso. Teve, inclusive, um caso que foi bem complicado da Nestlé, porque produtores de cacau na África estavam usando trabalho infantil. E a Nestlé teve perda de compras em determinados países quando isso foi descoberto. Eles disseram, mas não é bem assim, eu compro a produção. Mas para determinados compradores esse foi o limite. Não foi mais aceito, entendeu? Então hoje já tem isso, que você não vai pensar só no produto final, você vai pensar no comprometimento social e colaborativo de toda a cadeia. Eu acho possível essa cláusula num contrato. Bacana, gostei da ideia, hein? Inclusive, eu vi hoje, doutora Elisa, que algumas empresas romperam com o Facebook por ele não adotar medidas para o combate ao discurso de ódio, né? Também está inserido dentro dessa perspectiva, né? Quero ver quando isso chegar no Google. Exatamente. Eu penso no meu Gmail. Acho que vamos fazer backup do nosso Gmail, só por precaução.
Gente, eu quero agradecer profundamente o debate de hoje, a nossa conversa, como o doutor Ademir, o doutor Rogério falaram, que esse seja o primeiro de muitos eventos que a gente possa fazer nesse sentido. Tem muito para a gente falar, muito para ser explorado e tem muito para a gente aprender. E para finalizar, eu gostaria de pedir que todos ligassem suas câmeras para a gente poder fazer a nossa super foto. Arruma o cabelo. Vamos lá. Peraí que eu vou ter que fazer 2 fotos, porque tem bastante gente. Peraí. Vamos para a segunda foto. Gente, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente noite a todos. Doutora Elisa, muito obrigada pelo convite. Doutora Ana Vanessa, doutora Ademir, obrigada pela parceria. Espero que essa seja a primeira de muitos eventos que a gente faça juntos. Lu, obrigada por todo o suporte, por fazer esse link, por fazer essa conexão. O apoio de vocês é fundamental. Cláudio, obrigada pelo seu carinho. Quase fiquei louca aqui com o meu mestrado, mas deu tudo certo. E tchau, tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Muito obrigada pela Boa noite a todos, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, doutora Ivonete. Um abração para a senhora. Obrigada, Gisele. Prazer. Estamos juntos. Tchau, boa noite. Tchau, Mariana. Beijo para vocês. Tchau, boa noite. Muitíssimo obrigado, viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Agradeço. Parabéns. Boa noite, doutora Ana. Obrigada, boa noite.